Olá, amigos da TV Impacto, estamos aqui, a presença do juiz, diretor do Fórum de Santarém, Cosme Ferreira Neto. Vamos aproveitar para dar boas-vindas a ele e conversar um pouco aqui sobre alguns assuntos de interesse. Vamos começar sobre a questão da central de Alvará. Queria que o senhor desse assim, um panorama para a gente, como é que está. Então, nós instalamos a central de Alvarás no último dia 14 de setembro. Nós tínhamos algumas dificuldades no cumprimento de decisões judiciais quando os juízes determinavam a soltura de presos, né? Muitas vezes demorava mais de 24 horas para se fazer isso. E a central de Alvarás ela vem justamente para agilizar o cumprimento dessas decisões e também facilitar a comunicação da Justiça com a SUSIP, né? Obviamente, a SUSIP ela gerencia os presídios, as casas penais de Santarém, e nós temos uma proximidade muito grande, né? Judiciário, SUSIP. E a central de Alvarás vem justamente para facilitar esse entendimento, para dar uma maior integração e para agilizar o cumprimento das decisões judiciais, né? É muito importante que quando os juízes decidam, que as decisões sejam efetivadas no menor prazo de tempo. Antes dessa central, e por quê? E qual a importância disso? Porque para soltar um preso é preciso antes fazer toda uma pesquisa se antes ele não tem, por exemplo, mandatos de prisão em outros estados, em outras comarcas. Antes dessa central, essas pesquisas eram feitas unicamente em Belém. Então, isso realmente dificultava, demorava muito esse processo. Da dependência de Belém informar? Isso. Então, demorava muito esse processo. Os advogados reclamavam muito aqui para a Justiça. Poxa, doutor, o senhor já determinou a soltura do preso e ele continua lá no presídio. Então, agora com essa central, essas pesquisas são feitas aqui mesmo em Santarém. Não só dos processos de Santarém, mas de toda a região oeste do estado. Então, é uma descentralização, obviamente. Concentrando-se em Belém dificulta o procedimento, porque nós temos 144 municípios, então imagina a dificuldade no único local. E atualmente nós temos inclusive três centrais, tem umas em Belém, tem uma em Santarém, tem outra em Marabá. Marabá também centraliza aquela região do sul e sudeste do estado. Então, de forma que isso vem para facilitar, para agilizar a comunicação da SUSIP. Hoje, por exemplo, para apresentar um preso para as audiências, por exemplo, o juiz precisa que apresente preso às audiências. Então, facilita essa comunicação. Nós temos aqui agora servidores da SUSIP dentro do fórum, trabalhando de 8 da manhã às 7 da noite, inclusive fazendo plantões nos finais de semana, né? Se o juiz determina, por exemplo, a soltura de alguém ou a prisão de alguém no final de semana, o cumprimento dessas decisões serão bem mais ágeis, já que agora nós temos servidores aqui no fórum da SUSIP. Outro assunto que a gente também tem de abordar aqui, doutor, é sobre a questão de método. Ultimamente a Justiça, de modo geral, no Brasil tem trabalhado muito no sentido de agilizar os processos. E eu pergunto, em termos de Santarém, como é que estão as metas em relação ao Conselho Nacional de Justiça? Olha, eu sempre digo, eu acho Santarém uma cidade privilegiada. Eu não tenho a menor dúvida que a população santarena é uma das melhores atendidas em todo o estado do Pará, uma das que tem mais acesso à justiça em todo o estado. Aqui nós temos 14 varas, todas as varas têm juízes atuando, né? Juízes dedicados, uma comarca bem estruturada, né? com quase 200 servidores e estagiários. Então, isso reflete obviamente no atendimento aos jurisdicionados, né? As metas do CNJ justamente vem para agilizar esses julgamentos, para dar uma maior celeridade a esses julgamentos. Elas são, em sua grande maioria, cumpridas aqui em Santarém. A maioria das varas cumprem essas metas, né? Que a principal é que o juiz julgue pelo menos o total de processos que deu entrada naquele ano. Então, por exemplo, se na vara X deram entrada nesse ano 2018, digamos, 1000 processos, a meta é que se tenha pelo menos 1000 sentenças, que se julgue pelo menos o número que se entrou naquele ano.
né? Por que isso? Porque isso justamente agiliza a prestação jurisdicional, né? Acelera os julgamentos, né? Se você fizer um julgamento inferior a isto, a tendência é que se acumule muito mais processos. Acumule processo, né? Vai se acumulando, se acumulando. Então, o juiz tem feito um esforço enorme, juntamente com os servidores, os assessores, para atender esse objetivo, e em regra, sim, nós atendemos. Aqui em Santarém nós temos varas especializadas. Aqui nós temos, por exemplo, a única vara do interior do Estado com competência privativa de violência doméstica. Nós temos um dos poucos sejusques do Estado, que é o Centro, né, de Mediação e Conciliação Judiciária do Estado do Pará, um dos poucos do Estado do Pará. Nós temos uma vara especializada na infância, né? Nós temos uma vara privativa do Tribunal do Júri, temos, enfim, 3 varas criminais, temos juizado do consumidor. Me parece que no interior do Estado só temos 2 do consumidor, um em Naindeua e outro em Santarém. Temos uma vara de juizado civil, temos o juizado lá no meio ambiente, tem também o criminal que funciona na UBRA. Então há toda uma preocupação de atendimento à população. E sem dúvida que essas metas, na sua grande maioria, são atendidas. Nós estamos em constante contato com a OAB, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Isso certamente está refletindo no atendimento à jurisdição.